Hello, students. How you doing? You okay? Students, today we are going to have a text, ok? Is a text exercise. Então hoje nós vamos fazer um exercício de texto. É esse texto que vocês estão vendo aqui. Eu gravei dessa forma porque eu achei que era mais fácil para vocês verem o texto. Eu vou mandar no Teams também, mas fica mais fácil. Eu não tenho texto em texto, eu tenho uma imagem dele, é um recorte. Então, de qualquer forma, tem que ser uma imagem aí, tá bom? É um texto que fala sobre Green Data. Green Data é uma expression, porque a gente tem a palavra data, né? Se você for em inglês, data de dados, né? De conteúdo, né? E o Green Data seria tipo assim, são esses dados verdes. E qual é o sentido da palavra verde nesse contexto? Provavelmente de ecológico, de sustentável, né? Então às vezes é muito normal a gente colocar a palavra green do lado de um substantivo para tornar ele um pouco mais ecológico, né? Então você tem lá green clothes, que necessariamente não são roupas verdes, mas são roupas ecológicas que são feitas com algodão ecológico. E a mesma coisa pro data, pro data. O data é a information que nós temos, né? Na internet é muito normal a gente ter diversos tipos de informação, de information, e esse tipo de information ele tem um consumo, né? A gente está usando aí o Teams aqui, a gente está usando o YouTube, né? Que eu vou provavelmente gravar esse vídeo e colocar no YouTube, que é mais fácil. A gente está usando. Eu não sei se eu vou. Não é uma gravação. Ah, não, depois ele fica gravado no YouTube, né? Tá certo, desculpa. Eu fiquei pensando se ele não gravava depois, mas ele fica lá gravado no YouTube, né? A gente tá aqui ao vivo, mas no YouTube ele fica gravado depois, né? E você pode assistir. A gente está usando, por exemplo, IA, né? O ChatGPT, a gente está usando diversas ferramentas e elas consomem energia. E elas consomem eletricidade, e elas consomem, de certa forma, o próprio ecossistema, certo? Então, quando você pensa em Green Data ou Green Data, você está pensando em dados que poderiam ser um pouquinho mais sustentáveis, né? É um pouco isso que o texto fala, ok? Dá uma pausinha, né? Tenta, se você está assistindo depois, dá uma pausinha, tenta ver se você consegue ler o texto antes, né? Veja se você consegue compreender um pouco as palavras que estão aí. Então, se você está ao vivo aí não tem jeito, não tem como pausar, né? Mas para quem está depois, dá uma pausinha, assiste, tenta ler o livro, o texto, ver se você consegue compreender ele. Ele tem bastante palavras relacionadas a aquecimento global, né? Inclusive tem a palavra global warming. Deixa eu ver a palavra global warming, ela está por aqui, né? A gente tem outras palavrinhas também, todas relacionadas a. Aqui. Então eu tenho aqui as palavras relacionadas a aquecimento global, fossil fuels, que seriam combustíveis fósseis, né? Aqui embaixo, emissão de carbono, carbon emission, né? Então você vê que tem bastante palavras relacionadas à questão ecológica ambiental, tá bom? Então o texto fala um pouquinho sobre isso. Depois do texto vai ter alguns exercícios para você fazer sobre o texto. Exercícios de compreensão, exercícios para ver se você conseguiu entender essas palavras que estão grifadas, ou mesmo se você consegue direcionar elas ou criar frases com elas, né? Essa é mais ou menos a ideia, tá? Então a aula de hoje vai ser toda relacionada a esse texto, tá? Assim que acabar a aula de hoje, que a gente terminar de gravar aqui, eu vou também fazer uma postagem ali no Teams para organizar as próximas aulas. A gente teria que já fazer uma P1, né? Uma P1 já logo, e eu também tenho que organizar já a P2. A P2 vai ser um seminário que vocês vão apresentar, então eu já queria mostrar para vocês como é que é, para facilitar então para vocês depois, né, para fazerem, então, tá bom? Então vamos lá para o texto. O texto chama Green Data de novo, né? Então, tranquilo. E o texto tem deixa eu segurar aqui melhor. O texto começa ali, ó.
so many products end their life in the bin. But one thing we rarely throw away is information. Eu li ali o primeiro parágrafo, primeiro ponto. E aí o que é? So many products, né? Muitos produtos end their life in the bin. Bin é lixo, ok? É a lata de lixo. Então muitos produtos terminam a sua vida, né? A vida do produto, na lata de lixo. But one thing we rarely throw away is information. Mas uma coisa que nós dificilmente jogamos fora é a informação. Large quantities of information are stored online in data centers. Grandes quantidades de informação são armazenadas online em data center. Se você já viu essa palavra, você já deve ter visto ela como center, igual shopping center. E por que no texto está data center, né? Igual, parecido até com português de centro, né? Esse texto provavelmente é um texto de inglês britânico. O inglês britânico e o inglês americano eles são muito parecidos, mas às vezes acontece de algumas diferenças em algumas palavras. Uma das palavras que tem essa diferença é a palavra centre. Tanto para centro da cidade, né, porque você está indo a um centro da cidade, ou por exemplo ao shopping center, também um centro de compras, quanto também utilizada nesse caso que é um data center. Data center seria um servidor de dados, aí, um centro de dados, ok? Em American English talvez seria um data center, ok? This data comes from governments, companies, and every individual who stores personal files online. Outro ponto, ó. Esses dados, eles vêm do governo, das empresas e de cada pessoa que guarda os dados pessoais online. But these big servers consume lots of energy. Mas esses servidores enormes consomem muita energia, ok? Often generated from fossil fuels like coal or oil. Normalmente gerada de combustível fóssil, igual carvão e óleo, né, e petróleo. Which produce high quantities of carbon emission, o qual produz altas quantidades de emissão de carbono. More than 2,000% of the world's energy is used to power data centers, making them a significant factor in global warming. Esse parágrafo parece grande, mas ele é fácil. Mais do que 2% de energia do mundo é usada nesses data centers, fazendo eles então um significante fator de aquecimento global. E aí agora vem a historinha do texto, né, que está assim. However, né, então se começou com however, a gente já sabe que vai vir agora uma oposição, né? O however ele seria mais ou menos como entretanto, ok? Contudo, é a mesma coisa. However, 30 meters under. Aí o nome desse lugar é um lugar na Finlândia, é um nome finlandês. Ajuda nós aí, né? Então é o Helsinki Uppsala Cathedral. Entretanto, 30 metros abaixo dessa catedral aí de Helsinki, ok? Olha a palavra meter, também é diferente. Em inglês americano seria meter, com ER, né? Meter. E essa daí é metre, muito parecida com o português, de metro. Então, 30 metros embaixo da catedral, in an old bomb shelter, you will find one of the world's most eco-friendly data centers. Você vai encontrar um dos mais eco-friendly, né? Eco-friendly, talvez aí no sentido de algo que seja amigo da natureza, né? Amigo da ecologia, algo sustentável, ecológico, essa é a ideia, né? The cooling of the service normally represents half of data centers' energy consumption. O resfriamento, porque esses servidores eles aquecem muito, né? Vocês sabem. Eles aquecem muito com a energia toda, né? Esse processo de aquecimento é muito alto e você precisa resfriar. Os servidores precisam ficar sempre numa temperatura baixa, né? Até servidor pequeno precisa ficar numa temperatura baixa. Normalmente eles têm uma salinha ali
ar-condicionado, né? Às vezes na empresa de vocês devem ver isso daí. Imagina um servidor, sei lá, da Microsoft ou do Google, né? Então, imagina como é que é. Então, assim, metade do consumo vem basicamente de resfriar o servidor. A outra metade é o que o servidor mesmo gasta, né? Então, the cooling of the service normally represents half of data center's energy consumption. Então, esse cooling de resfriamento normalmente representa mais do que a metade do consumo de energia. But these systems use a natural cooling system, the freezing waters of the Baltic Sea. Mas esse lugar aí nessa catedral, ele usa um sistema de resfriamento natural. Ou seja, ele usa as águas congelantes do Mar Báltico. Então a água mesmo, ela resfria o servidor. Olha uma tática aí, né? De você economizar um pouco. The water heated by the servers is then recycled to provide heating for up 1,000 homes in a city where winter temperatures are often 20 degrees negative. Oh my god. Ó, as águas aquecidas pelos servidores são então recicladas, né? Tudo bem? E para prover o que? O aquecimento para até 1.000 pessoas em uma cidade cuja temperatura chega normalmente está entre 20 graus negativos. Então, mesmo tendo esse aquecimento da água, essa água vai ser reciclada e vai virar parte do sistema de aquecimento da cidade, que é uma cidade muito fria. After the heat is extracted, the same water is reused to cool the servers again. Depois que o calor é extraído, essa água vai ser usada depois, né? Joga para o mar de novo e essa água vai ser reutilizada, né? Ou seja, nada é perdido aí. Fuel and energy are very expensive in Finland. Finlândia, né? So there was a need to find a cost-effective solution to power the data center. Então, combustível e energia são muito caros na Finlândia, né? Claro. Então, houve essa necessidade de encontrar algo que fosse efetivo e tivesse um custo baixo, né? É uma solução para power, esse power aí no sentido de energizar, de alimentar com energia, né? The new data center. But even in countries where energy production is cheaper, operators of big data servers are trying to reduce pollution by using clean energy from renewable sources. Mas mesmo em países onde a energia é barata, por exemplo, o Brasil, né? Os operadores de grandes data centers, data servers, estão tentando diminuir a poluição usando uma energia mais limpa de fontes de energia renovável. Por exemplo, energia solar, energia eólica, né? Temos algumas fontes aí. For example, Google has bought this complete output of an energy wind farm for its new 600 million libras, né, pounds, data center in um nome muito difícil, Netherlands. Netherlands é Holanda, tá? E aí o último parágrafo fala assim, por exemplo, o Google comprou uma fazenda de energia eólica, né? Ele chama de wind farm, fazenda de vento. A gente vai traduzir como energia eólica, por mais ou menos 600 milhões. Então, assim, muito dinheiro, né? Lá na Holanda. Então é uma forma também de baratear a energia, apesar de ter pago muito para fazer esse data server, a energia teoricamente vai ser mais barata lá. Já tinha ouvido falar sobre Green Data? Conhece algumas soluções de Green Data? Tem vários sites e várias notícias sobre, né? Por exemplo, Green Data, ou sobre como você faz para economizar energia, ou mesmo sobre como a IA gasta energia ou não. É uma pesquisa bem interessante para ser feita, até para entender um pouco mais essa problemática toda que nós vivemos aí, né? E estamos envoltos, né? Que é a questão da crise energética por meio até da própria tecnologia. A gente acha que a tecnologia ela só é benéfica, né? E é bacana e tudo, mas ela tem o lado negativo, porque ela consome energia, a energia acaba sendo cara, sendo difícil acesso, né? Então imagina, a gente tem a expressão bem no meio, tá assim,
More than 2,000% of the world's energy is used to power data center. Mais de 2% é usado para energizar, né, esses data centers. Então imagina, olha quanta energia a gente está gastando para manter servidor do Google, da Microsoft, né, funcionando. Isso só tende a aumentar, inclusive, né? A matéria é antiga, né? Então é complexo isso daí. Certo? Já tinha ouvido falar. É um tema bem interessante, queria que vocês dessem uma estudada antes também. E também tem umas palavrinhas novas aí, umas palavras diferentes. Por exemplo, aqui no comecinho, deixa eu ver se eu consigo grifar aqui, ó. Vou deixar meio amarelinho, tá vendo? Eu tenho a palavra throw away. Throw away, jogar fora. Eu tenho aqui, ó, fossil fuels. Fossil fuels são combustíveis fósseis. Carbon emission. Carbon emission, emissão de carbono. Global warming. Global warming é uma palavra nova, né? E a gente ouve bastante, é o aquecimento global. Aqui eu tenho a palavra eco-friendly, que nós traduzimos durante o texto, que é meio que algo amigável, sustentável, né? Energy consumption, consumo de energia. Depois nós temos recycled, reciclado, e reused, reusado, né? Também de reuso, também uma forma de economizar energia, você reusar o mesmo produto, o mesmo serviço, né? Então você de certa forma está economizando energia. Aqui embaixo nós temos reduce pollution, reduzir a poluição, e renewable sources, fontes de energia renovável. Aí o exercício de vocês vai ser mais ou menos esse daqui, ó. Vai ter outro também, mas... Ai, não parou. O primeiro vai ser mais ou menos assim, ó. Para você completar os espacinhos em branco aqui com as palavras do texto. Aquelas palavras que estavam grifadas no texto que eu acabei de traduzir agora para vocês, a gente vai completar com elas. Então, por exemplo, the quantity of electricity or gas that you use is your... Ó, a quantidade de eletricidade ou gás que você usa é o seu... A gente vai no texto, por exemplo. Qual palavrinha que completaria bem isso daí? A gente tem aqui o energy... Opa! A gente tem aqui o energy consumption. Energy consumption, que é o seu consumo de energia. E o seu consumo de energia é a mesma coisa que a quantidade de energia ou de gás que você usa todos os dias, por exemplo, né? E aí você vai lá e completa. No caso, na atividade, vai ser uma atividade de múltipla escolha, né? Mas essa é a ideia. E você vai lá e escolhe lá a resposta Energy Consumption. Depois também tem as outras e todas para você fazer aí, certo? Então uma aulinha bem tranquila, bem facinho, sobre um texto bem interessante. E na verdade parte da aula é o responder a atividade e o fazer a atividade para vocês tirar algumas dúvidas também, treinar um pouco essa questão da leitura. Para quem está vendo a aula depois, né, o recomendado de você ler é bem importante. Mesmo para quem viu agora ao vivo, lê de novo. Eu já li, lê novamente, vê se você consegue entender, dá um tempinho. Não tem palavras muito difíceis, mas é um texto grande. Então você tem que também dar uma calma, né? Ir com calma nele, então fazer a leitura. Tá bom? Tem atividade lá no Teams, vai aparecer lá para vocês. Né? Assim que eu fechar aqui, eu vou lá e envio ela para vocês. Vai aparecer também alguns comentários sobre a próxima aula. E eu vou escrevendo para vocês no Teams também. Mas provavelmente na próxima aula vai ser uma P1. Né? Vai ser uma atividade avaliativa. Alguma provinha, algum exercício, né, que a gente faz. Eu explico lá o conteúdo, mas basicamente algum exercício de produzir frase, de escrever, né, só para a gente também ter a avaliação e poder ir colocando as menções no SIGA, as notinhas de vocês no SIGA, para evitar problemas, tá bom? Na outra aula eu vou explicar sobre a P2 e dar um exemplo da aula da P2. E aí também já fazemos juntos aí essa aula. Explico mais ou menos como que eu quero a P2 e a gente começa a produzir e fazer esse semináriozinho aí para o final do semestre, tá bom? Já estamos em outubro, né? Então eu preciso explicar logo
porque senão vai ficar um pouco apertado as datas aí, vocês têm que apresentar até o final do curso, então vão ficar ali com mais ou menos 3 ou 4 aulas para produzir a atividade, o seminário, tá? Nada muito absurdo, não. E aí na hora de produzir, de apresentar, provavelmente a gente faz um esquema de pelo Teams mesmo. Os grupos ficam online, né? E aí apresenta, depois sai, outro grupo entra e apresenta. Então a gente fica, por exemplo, numa sala do Teams e vocês vão apresentando, algo assim. Acho que a gente pode tentar dessa forma, tá? Se não der certo, a gente tenta outra forma. A gente pode tentar aqui pelo YouTube, alguma coisa do tipo também. Pra mim, tranquilo, tá bom? Então é isso, vamos parar por aqui. Qualquer coisa, me chamem e a gente vai conversando também. Qualquer dúvida também sobre a atividade, me chamem. E a gente vai conversando aí, tá bom? Abraço a todos e até mais, hein?